Provavelmente você não percebeu essa coisa bizarra em Tá Chovendo Hambúrguer. Sabemos que em quase todos os desenhos sempre tem referência de alguma coisa. Mas em Tá Chovendo Hambúrguer tem uma referência bizarra e pesada para crianças. Provavelmente você conhece o Monte Rushmore. Ele presta homenagem a 4 presidentes dos Estados Unidos. E em uma cena do filme podemos perceber que tortas gigantes caem no rosto de todos os presidentes. Podem perceber que todos levam tortada na cara, mas quando chega no Abraham Lincoln, ele leva na nuca. Mas por que só no Abraham Lincoln ele leva na nuca? Isso na verdade é uma referência da morte de Abraham Lincoln, pois ele morreu exatamente com um tiro na nuca. E ainda na cena podemos ver que o chantilly da torta escorre pelos olhos e o nariz dele, como se simbolizasse o sangue. A bizarra e verdadeira história da Pequena Sereia. Com certeza você deve saber que os filmes da Disney são inspirados em contos antigos e bizarros. Sabemos que a Ariel salvou o príncipe Eric de um acidente. E então ela se apaixonou por ele. E para poder ficar com ele, ela vai atrás da bruxa do mar, a Úrsula, que dá uma poção para ela ter pernas em troca da voz dela. Mas isso é o que a Disney nos conta. A verdadeira história é bem bizarra. A versão original conta que ao invés de Ariel ter concedido sua voz, na verdade ela tem sua língua cortada. E que suas novas pernas doem insuportavelmente. E caso ela não consiga o beijo do príncipe, ela morre. O príncipe então se casa com outra, a qual ele acha que salvou ele do acidente. A Ariel quer voltar para o fundo do mar para ser sereia de novo. Mas para isso ela precisava matar o príncipe e jogar o sangue dele nas suas pernas. Ariel não conseguiu fazer isso, se jogou no mar e virou espuma. A verdadeira e bizarra história por trás da Cinderela. Cinderela talvez não seja uma história tão inofensiva assim como você pensa. Na história original de Charles Perrault, publicada em 1697, conta uma história bem perturbadora, e então a Disney modificou essa história para um conto de fadas. Na história original, conta que a madrasta queria que uma de suas filhas casasse com um príncipe. E como os pés delas eram muito grandes e não cabiam no sapatinho de cristal, elas cortaram os dedos dos pés. A farsa então é descoberta quando as aves encantadas da Cinderela apontam para o sangue no pé das moças, avisando para o príncipe. E depois disso, os olhos delas são arrancados pelos pássaros. E então o príncipe se casa com a Cinderela. Teoria sobre Coraline. Podemos reparar que o Sr. Bobinsky é o personagem mais diferente de todos os outros personagens do mundo de Coraline. Ele é o único personagem com a cor da pele azul. O corpo dele tem características anormais. Braços e pernas extremamente finas e barriga inchada que não parece ser gordura. De acordo com o diretor de Coraline, o Sr. Bobinsky tem 55 anos e é russo. O mais curioso é que ele possui uma medalha no peito. Essa medalha foi dada para aqueles voluntários que ajudaram os infectados da radiação de Chernobyl. A teoria afirma que depois que Bobinsky ajudou em Chernobyl, ele se mudou para os Estados Unidos para ficar mais protegido da radiação. Porém, ele já tinha sido atingido pela radiação. A radiação atingiu a pele dele, tornando-o azul, e atingiu sua barriga, que ficou inchada. Também podemos notar que ele faz contorcionismo. Isso porque antes de Chernobyl, ele era contorcionista de circo. Bom, e a prova de que tudo isso aconteceu é a medalha no peito dele. Casos de efeito Mandela da Disney. Efeito Mandela... Desculpa. Não consigo mais falar efeito Mandela não dando risada. O efeito Mandela... Que saco, não vou conseguir gravar. O efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Uma coisa que nunca existiu, mas a gente acha que sim existiu. Que cor você se recorda que era o vestido e o colar da Cinderela? Vestido azul e colar azul, certo? Errado. A real é que o vestido da Cinderela é prata e branco e o colar dela é preto. No desenho A Branca de Neve, você se lembra da rainha falando espelho, espelho meu, mas ela nunca falou isso. A real é que no desenho ela diz, fala mágico, espelho meu. Fala mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? E o Mickey? Muitas pessoas acham que o botão do Mickey é amarelo, que ele não tem rabo e que ele usa suspensório. Teoria sobre a Era do Gelo. A teoria afirma que toda a história está sendo contada ao contrário. No quinto filme podemos ver como foi criado o sistema solar. E no quarto filme é a separação da Terra se formando os continentes.
No terceiro aparecem os dinossauros. No segundo, a Era do Gelo. No primeiro aparecem os humanos. A teoria afirma que tudo já tinha sido planejado desde o primeiro filme. Isso porque na cena que o Sid entra numa caverna de gelo aparecem várias referências de todos os filmes seguintes, que na realidade aconteceram no passado. E o mais triste e perturbador da história é que quando Manny tem suas recordações nas pinturas, na verdade Manny não era o mamute pequeno, e sim o grande, que na verdade seria ele e a esposa. Na realidade, nessas pinturas foram os humanos que mataram a esposa de Manny e o filho de Manny. As bizarras aparições do Slenderman nos filmes da Disney. Sabemos que o Slenderman é um personagem fictício sobrenatural. E a Disney tem colocado ele em vários filmes. Como por exemplo no filme Enrolados. Ele aparece bem escondido no meio da floresta. E não é só em Enrolados que ele aparece. O Slenderman aparece em Frozen, logo atrás do Olaf. Ele também aparece na coroação da Elsa. Pode ver que ele tem o mesmo traje e não tem rosto. E depois ele aparece na floresta. Teoria sobre Scooby-Doo. Scooby-Doo talvez não seja um desenho tão inofensivo assim como você pensa. Existe toda uma teoria bizarra por trás dos personagens. A teoria afirma que Scooby e Salsicha vivem chapados. Eles usam maconha. A primeira evidência é que o desenho surgiu em 1969, em plena onda hippie, e empresta muitos ícones do movimento, como por exemplo o uso da van, com a decoração psicodélica, com cores fortes e flores. E é claro, o uso da maconha é uma característica forte dos hippies. A segunda evidência é que Scooby e Salsicha sempre estão com fome, sempre invadindo a cozinha dos outros e comendo à vontade. Isso seria a característica da larica. Sem contar que, por pior que seja o monstro, eles estão sempre dando muita risada. Scooby e Salsicha são os que sempre têm mais medo. Já Fred, Velma e Daphne mantêm a compostura. Isso porque o uso da erva pode causar pânico nas pessoas. Teoria de Up Altas Aventuras. A teoria afirma que a viagem de Up nunca aconteceu. Logo após a morte da mulher de Carl, ele acabou entrando em depressão, de tanta tristeza pela perda de sua esposa. E ainda recebeu uma carta para que ele abandonasse sua casa, sendo obrigado pela justiça a morar num asilo. A teoria então afirma que Carl acabou morrendo. E tudo o que acontece no filme, a viagem com os balões, na verdade era sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Russell, na verdade, era o anjo que ajudou Carl a fazer sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Doug, na verdade, não existe. Ele seria um fruto da imaginação de Carl. Ele representa o filho que o Sr. Carl e sua esposa sempre quiseram ter, mas nunca conseguiram. Mensagens subliminares nos filmes da Disney. Mensagem subliminar é quando não prestamos atenção em alguma coisa a olho nu, porém fica tudo gravado no nosso subconsciente. Como por exemplo no filme da Cinderela. Os ratinhos estão tentando recolher as miçangas de um colar. E então o Jack começa a colocar as bolinhas do colar no rabo do outro rato. Até que de repente a terceira bolinha some. E o ratinho faz uma cara de dor. Aonde será que essa terceira bolinha entrou? Para quem não entendeu, essa é uma referência clara às bolinhas tailandesas. O próximo filme é A Pequena Sereia. No filme temos o casamento de Úrsula. Mas o mais bizarro vem agora. Na cena podemos ver um pouco de elevação na barriga ali do padre. Olha que bizarro. Uma coisa levanta ali, como se fosse um órgão sexual masculino. E o próximo filme é Toy Story. Nessa cena o Buzz acabou de conhecer a cowgirl Jessie. E então ela precisa ir embora resolver algumas coisas e ela faz uma super manobra de skate e consegue abrir a porta. E então a asa do Buzz sai pra fora, como se ele tivesse ficado excitado. O próximo filme é sobre a Branca de Neve. No filme, quando o lenhador vai tentar matar ela, ela faz o sinal dos chifres com a mão. E então, no mesmo momento, o lenhador... Teoria de Alice no País das Maravilhas. Tudo bem que Alice no País das Maravilhas não é uma história muito normal, mas existe uma teoria por trás disso que deixa a história ainda mais bizarra. A teoria afirma que Alice é uma menina esquizofrênica e que aos 11 anos foi mandada para um hospício. E que o buraco que ela cai, na verdade, é a janela do quarto do hospício em que ela sempre sonhou em sair. Lá ela ficava dopada a maior parte do tempo. E os alimentos e bebidas que faziam ela encolher ou crescer, na verdade eram os remédios que ela era obrigada a tomar.
Por isso estava sempre escrito beba-me ou coma-me. E cada personagem tem um significado. O chapeleiro representa um paciente amigo de Alice que sofre de bipolaridade. A rainha de copas seria a diretora do hospício. Ela era a favor da tortura. O coelho representa o tempo, que a Alice queria que passasse cada vez mais rápido para poder sair daquele lugar. O gato era o enfermeiro que Alice confiou e acabou sendo abusada por ele.